Nos últimos 500 anos, as fronteiras do Irã permaneceram mais ou menos as mesmas. Isso se deve às barreiras topográficas. O país é cercado por 3 fronteiras montanhosas e uma linha costeira ao sul. O centro do país é um deserto inabitável. O terreno acidentado do Irã originou a metáfora do século XVI, as muralhas do Irã. Mesmo hoje, ela descreve com precisão a base moderna do Irã. O aspecto montanhoso do Irã se torna mais óbvio quando você olha para o mapa. A barreira topográfica mais importante são as montanhas Zagros. Essas montanhas abrigam vários grupos étnicos não persas, como curdos e azerbaijanos. Ao contrário da maioria da população do Irã, os curdos são sunitas, não xiitas, e também habitam as regiões montanhosas no Iraque e na Turquia. Por isso, as superpotências sempre usaram os curdos para manipular tensões étnicas na região. As montanhas Zagros têm sido a fronteira do Irã com a Turquia e o Iraque, e você provavelmente vai perceber como o Iraque é plano e o Irã é montanhoso. Por isso, essa região foi a fronteira histórica entre Mesopotâmia e Pérsia. A única exceção a isso é ao sul, onde fica a província de Cuzistão. Essa região é plana, mas em parte é um pântano. É aqui que os rios Tiras e Eufrates se juntam e formam o canal Shatt al-Arab. Então, apesar de ser uma planície, a natureza pantanosa faz de Cuzistão uma região defensável. Mas essa região é habitada por árabes étnicos, não persas, e por isso essa área é vulnerável ao separatismo e a operações secretas. E o serviço de inteligência do Irã está sempre em alerta máximo nessa região. Isso também explica a captura de marinheiros britânicos e os relatos de operações especiais dos Estados Unidos da América nessa região. Ao norte, você tem as montanhas Alborz. Essas áreas são habitadas principalmente por azerbaijanos ou azeris. Para simplificar, eles são de longe o maior grupo minoritário do Irã, somando cerca de 25 milhões do total de 74 milhões. E tudo se complica ainda mais ao considerar a República Independente do Azerbaijão ao norte. O povo azerbaijano foi dividido pelos impérios russo e persa no século XIX, e desde a independência da República do Azerbaijão, o Irã teme que sua própria população azerbaijana possa evoluir para um movimento separatista. Apesar de ser um grupo grande, a língua azerbaijana não é ensinada nas escolas. A língua é praticamente proibida no sistema educacional para acelerar o processo de assimilação persa. Isso resultou no rápido aumento de azerbaijanos separatistas no Irã. Isso fica mais evidente quando você observa as partidas de futebol no Irã, onde os torcedores azerbaijanos cantam por independência total. Mais adiante, há o Mar Cáspio e o deserto de Karagun, no Turcomenistão, além de uma extensão das montanhas Alborz. Essas áreas formam as zonas de amortecimento contra a Rússia e o Paquistão. O grupo étnico mais significativo nessa região são os Baluches. Além da etnia, eles também são muçulmanos sunitas, e sempre houve movimentos separatistas baluchis. Mesmo hoje, eles ainda estão ativos, avançando para o centro do Irã. Existem 2 desertos inabitáveis. Mas essa também é a região habitada pelo povo persa étnico. E embora o país seja conhecido como Pérsia, o Irã tem uma população que é quase 50% não persa. O Irã controla esses grupos por meio de um sistema em que a cooperação é recompensada e a resistência é severamente punida. Ao sul, o Irã faz fronteira com o Golfo Pérsico. Agora, o Irã nunca foi uma potência marítima, e o único porto de verdade que eles têm é Bandar Abbas, localizado no Estreito de Hormuz. Região estratégica por onde passa cerca de 40% do petróleo marítimo mundial. Agora, dado a quantidade de petróleo que o Irã possui, você poderia esperar que esse país fosse muito rico, mas não é o caso. E embora o Irã seja a 18ª maior economia, seu produto interno bruto está apenas na 97ª posição. Isso tem a ver com o fato de que, desde o boom de nascimentos nos anos 1960, o Irã vem lutando para acompanhar a demanda interna por alimentos, educação, moradia e emprego.
Mas o subdesenvolvimento da indústria de energia também está relacionado às sanções contra o Irã e às ineficiências do Ministério do Petróleo. Uma razão igualmente importante é a geografia. Muito do petróleo do Irã está localizado em terrenos difíceis, e isso aumenta os custos de transporte e reduz a lucratividade. É por isso que o aumento dos preços do petróleo não tem efeito na vida dos iranianos comuns. E também por isso que Teherã sempre quis adquirir ativos no petróleo saudita. Então, todos esses aspectos combinados tornam qualquer melhoria econômica no Irã muito difícil, e sem o petróleo, o Irã estaria desequilibrado e em completa pobreza. Mas, como no passado, a maior ameaça do Irã vem de fora. Historicamente, o Irã foi invadido e conquistado várias vezes. E a maioria dessas conquistas veio ou do Nordeste, de potências da Ásia Central, ou do Oeste, de gregos, árabes, otomanos e britânicos. Mas travar guerra na frente oeste do Irã, nas montanhas Zakros, é muito difícil, mesmo nos tempos modernos. O exército de Saddam Hussein aprendeu isso da pior forma ao invadir o Irã, mas os iranianos também tiraram uma lição importante. Eles também falharam em lançar uma invasão em grande escala das montanhas Zeron para as planícies do Iraque. Os problemas logísticos tornam qualquer invasão em grande escala através das montanhas Zakros uma má ideia. Em geral, o Irã é tanto defendido quanto contido por sua topografia e por isso sua maior vulnerabilidade é interna. Quase 50% da população do Irã não é persa, e a maioria dos grupos realmente enfrenta discriminação com base em etnia, religião ou idioma. Relatório do Caspian Report. Obrigado por assistir, Saul.